Esta não é apenas mais uma história. É uma jornada dividida em partes. Uma vida real, marcada por quedas, dúvidas e fé. Pedro não nasceu rocha. Foi moldado aos poucos, entre redes, fracassos e reencontros. A cada episódio, você vai descobrir o homem por trás do nome, sentir o peso dos silêncios e caminhar pelas sombras que antecedem a luz. Esta não é a história de um herói perfeito. É a história de um homem que ousou crer, que ousou cair, que ousou se levantar. Bem-vindo à jornada de Pedro. A história começa agora. Pedro, a história completa. Antes de ser chamado Rocha, ele afundou nas próprias falhas. Antes de liderar multidões, ele foi vencido pelo medo. Antes de entregar sua vida, ele negou até mesmo conhecer seu mestre. Esta é a história de Pedro, um simples pescador da Galileia que ousou crer e falhou, que ousou cair e se levantou, que ousou morrer e se tornou eterno. Você verá a verdadeira trajetória de um homem real, não um herói de lendas, mas um ser humano moldado entre a poeira, a dúvida e a graça. Conhecerá seu passado esquecido, suas lutas silenciosas, seus momentos de fraqueza e sua coragem final diante da morte. Uma história que atravessa o tempo e que hoje ainda fala a todos que já caíram e precisam se levantar. Fique até o final, porque a história de Pedro pode de algum modo ser também a sua. Antes de se tornar uma lenda, ele era apenas um rosto anônimo entre tantos. Um pescador comum, moldado pela poeira da Galileia e pelos ventos que varriam as margens esquecidas do lago de Genezaré. Simão. Um nome simples, quase apagado na multidão de homens que lutavam, dia após dia, para sobreviver em uma terra castigada pela opressão e pelo esquecimento. A Galileia do primeiro século não era um centro de poder. Não era Jerusalém, com seus palácios e sacerdotes. Não era Roma, com suas legiões e riquezas. Era uma periferia do mundo civilizado, um território rural, esquecido nas decisões que moldavam impérios, mas fundamental para a alma do povo de Israel. Em vilas como Betsaida, onde Simão nasceu e cresceu, a vida era dura e previsível. O trabalho começava ainda antes do sol tocar as águas do lago. Homens de rostos castigados lançavam redes pesadas sobre as ondas, guiados mais pela esperança do que pela certeza. As redes nem sempre se enchiam. Quando vazias, deixavam o gosto amargo da incerteza nas bocas daqueles que dependiam de cada peixe para alimentar suas famílias e pagar os tributos exigidos por Roma. As casas eram simples, feitas de pedra e barro. O cheiro do peixe defumado impregnava roupas e paredes. Crianças cresciam cedo, aprendendo desde pequenos que a sobrevivência não era um direito, mas uma conquista diária. A Galileia era uma terra marcada por contrastes. A influência da cultura grega podia ser vista nas cidades maiores, como Séforis e Tiberíades. Mas nas pequenas vilas, a tradição judaica resistia com força. Cada gesto, cada palavra, cada ritual carregava o peso de séculos de fé e promessa. Promessas que pareciam cada vez mais distantes. O templo em Jerusalém, símbolo máximo da fé judaica, era administrado por uma elite saduceia mais interessada em preservar seus privilégios do que em servir ao povo.
Os fariseus, zelosos guardiões da lei, impunham cargas espirituais pesadas sobre os ombros já curvados dos camponeses. Os cobradores de impostos, muitos deles judeus a serviço de Roma, eram odiados como traidores. A presença romana era sentida em cada esquina, em cada decreto, em cada moeda estampada com o rosto do imperador. E ainda assim, apesar do silêncio dos céus e da dureza da vida, a esperança persistia. A promessa de um Messias, um ungido de Deus que restauraria a dignidade de Israel, era sussurrada nas casas, ensinada nas sinagogas, carregada no peito de homens simples como Simão. Era uma esperança teimosa, alimentada por lembranças antigas de libertações passadas. Moisés havia libertado o povo da escravidão. Davi havia unificado as tribos sob o estandarte da fé. Elias havia desafiado reis e falsos deuses. Mas agora o povo estava cansado. Cansado da espera. Cansado das promessas que pareciam não se cumprir. Crescendo nesse ambiente, Simão se tornou um homem duro. Forte nas mãos, mas carregando em si as marcas invisíveis de uma alma que aprendera a não esperar muito. A fé estava presente, mas muitas vezes era silenciosa, sufocada pelas urgências do dia a dia. Não havia tempo para longas meditações teológicas quando as redes rasgavam ou o lago se recusava a dar seus frutos. A relação de Simão com Deus era feita de orações curtas e esperanças não declaradas. Ainda assim, algo nele recusava-se a morrer completamente. Um fio tênue de esperança, quase imperceptível, que se esticava, mas não se rompia. Era essa centelha que o manteria de pé quando muitos outros desistissem. Rumores começaram a se espalhar. Rumores de um homem diferente que falava com autoridade e curava os enfermos. Um rabi, vindo do norte, não treinado nas escolas tradicionais, mas que falava direto ao coração do povo. Um homem que não buscava a aprovação dos sacerdotes nem o favor de Roma. Um homem que andava entre pescadores, camponeses e leprosos. Simão ouviu esses rumores, como tantos outros. Talvez tenha sorrido com ceticismo. Talvez tenha sentido uma pontada de algo esquecido. Expectativa. Em um mundo onde a sobrevivência era o único horizonte visível, qualquer sussurro de mudança soava como uma traição perigosa. Mas a necessidade de algo novo, algo verdadeiro, era mais forte do que o medo. E foi assim que, um dia comum, nas margens conhecidas do lago, Simão encontrou aquele que mudaria tudo. Não houve trombetas, não houve multidões. Apenas um olhar e uma frase simples: siga-me. Duas palavras que rasgaram o véu da normalidade e abriram uma estrada desconhecida diante de seus pés calejados. Simão não sabia, naquele momento, o que seguir aquele homem significaria. Não sabia das tempestades que viriam. Não sabia das negações amargas, nem das lágrimas escondidas na madrugada. Não sabia que sua fé seria testada até o limite. Mas ainda assim, deu o primeiro passo. E esse passo ecoaria pela eternidade. Simão se tornaria Pedro. Não por mérito, não por força, mas porque Deus, ao longo da história, sempre escolheu construir sobre fundações imperfeitas. Pedro seria quebrado e reconstruído. Aprenderia que a verdadeira rocha não é a força inabalável, mas a fé que persiste mesmo depois das maiores quedas. A história de Pedro começa entre redes e barcos gastos, mas termina como um dos pilares de uma fé que desafiaria impérios e atravessaria gerações. Esta é a história de um pescador comum. Esta é a história de Simão Pedro, um homem real, imperfeito, mas escolhido. Um reflexo, talvez, de todos nós que um dia também ouvimos a mesma voz: siga-me.
Essa é só a primeira parte da jornada. Se a história de Pedro tocou você, imagine o que ainda está por vir. Curta este episódio agora. É assim que você ajuda mais pessoas a ouvirem esse chamado. Inscreva-se no canal para continuar essa caminhada com a gente. Ative o sininho. Cada novo episódio pode ser uma resposta para quem está esperando um sinal. E não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar. A queda não é o fim. É o começo da graça.